séries. Tá certo. A FST7 é um método que eu ainda não mostrei para vocês. Acredito que nenhum exercício eu tenha mostrado ainda. Mas é um método que foi desenvolvido pelo treinador de grandes nomes do Mr. Olympia, né, do Jay Cutler e do Phil Heath, que foram aí multicampeões do Mr. Olympia, que é o principal campeonato de fisiculturismo no mundo, né? E essa metodologia é uma metodologia que, na verdade, você vai treinar convencionalmente, né, o seu determinado músculo, né? No caso, aí ela vai treinar convencionalmente aí os posteriores de coxa e glúteo. Então vamos dizer que ela chegou na academia, ela fez um agachamento, depois fez um levantamento terra, depois fez uma cadeira flexora e vai finalizar o treino aqui num stiff, tá? E aí ela vai escolher o exercício que ela quer usar para finalizar o treino. Esse exercício deve ser monoarticular, deve ser um exercício isolado. E aí nesse exercício ela vai fazer 7 séries de 8 a 12 repetições na falha, alongando entre as séries. Então ela vai pegar e vai fazer essas 7 séries com 30 segundos, sendo que desses 30 segundos ela vai alongar 20. E qual o intuito dessa técnica? Aumentar o tempo de tensão, porque alongamento também é tensão. E aí, alongando o músculo, você tem uma compressão mecânica dos vasos. O músculo alongado ou músculo contraído isometricamente, ele restringe o fluxo sanguíneo que passa por ele, né? Então ele comprime os vasos mecanicamente e fica restrito o fluxo naquele músculo. E com isso a gente tem aí uma aproximação do treino dentro da academia, treino convencional, aquele treino que usa garrote, né? Não mencionei para vocês ainda, mas o treino de oclusão vascular ou de restrição do fluxo sanguíneo é um treino que é estudado desde a década de 70 e que tem excelentes resultados sobre a hipertrofia, mesmo quando associado a baixíssimas cargas. Por quê? Porque ele justamente gera essa restrição de fluxo sanguíneo, gera um acúmulo de metabólitos e estimula a hipertrofia pela via metabólica, né? Então ele é uma forma de você finalizar o treino gerando um pump absurdo, gerando uma dor muscular também absurda, né? Para quem gosta daquela dorzinha muscular pós-treino ou durante o treino, é um dos treinos mais dolorosos possíveis e que gera o maior pump possível. E tem que tomar cuidado, porque normalmente quando a pessoa faz esse método, ela depois não consegue dirigir direito, não consegue caminhar direito. Então tem que saber com quem que você vai aplicar para não comprometer as atividades laborais dessa pessoa, né? A pessoa não conseguir trabalhar no dia seguinte, não conseguir voltar a treinar contigo, pode ser até prejudicial para a sua saúde financeira. Então, aplique com cautela, aplique para quem realmente comporta um método desse, já que o método foi desenvolvido para atletas do Mr. Olympia campeões, né? Então, eu aplico raramente, mas com a Raíssa é uma aluna que eu já apliquei bastante essa técnica, né? E a gente sempre mostra nos cursos. Normalmente a gente mostra para cadeira extensora, mas ela gosta de fazer aqui, gosta de fazer em panturrilha. Existem vários exercícios que a gente pode aplicar essa estratégia aí de forma bem interessante. Vamos mostrar um pouquinho? Não precisa fazer os 7 não, mas vamos mostrar como é que você faz. Uma questão muito importante dessa técnica é que normalmente a gente precisa ajustar a carga. A carga que a pessoa começa fazendo 8 a 12 repetições não é uma carga que ela vai terminar fazendo. A gente tem uma fadiga acumulada muito grande. Então, a cada série, o normal é que a gente vá reduzindo essa carga. Então, por isso, talvez seja mais interessante aplicar nos aparelhos de fácil manipulação da carga, tá? Vamos lá. Isso aí. Foi. Deixa eu um pouquinho mais que até eu pegar aqui o... Vai lá, retomou. Isso é uma técnica que envolve o que a gente chama de descanso ativo. Então, ao invés de ela estar ali descansando entre as séries, ela está alongando. Ela poderia fazer um descanso ativo fazendo uma outra atividade, né? Intercalando com exercício aeróbico ou intercalando com contrações isométricas. Todos esses são
variações do descanso ativo, tá? No caso aqui é um descanso ativo alongando. Vai lá. Ela poderia fazer isso de forma passiva também. Ela poderia sentar no chão, esticar as pernas e eu ajudar ela a alongar, tá? No caso, ela tá alongando sozinha. 20 segundos. Foi. Espera 10. Vamos lá. Vale ressaltar que esse é um exercício que trabalha muito o posterior de coxa. Só que entenda uma coisa, os posteriores de coxa, os isquiotibiais, são 3 músculos, eles fazem tanto a extensão do quadril quanto a flexão do joelho. Então a gente está trabalhando os posteriores de coxa aqui, mas está trabalhando ele na função de fazer a extensão do quadril. Talvez a gente esteja estimulando ele mais na região que a gente chama de proximal, mais próxima ao glúteo, tá? E talvez, para estimular a região mais distal, mais próxima do joelho, o ideal seja encaixar os exercícios isolados de flexão do joelho que a gente vai ver mais adiante, tá? Mas é um excelente exercício para posterior de coxa. Ih, não contei intervalo agora. Já passou. Foi? Quer fazer mais? Quer fazer? Faz mais umzinho só para completar. Tá bom. Foram quantas séries? 4. Tá bom. Número par. Última alongadinha dela, só para finalizar. Ótimo. E aí? Não tá valendo já? Não, pega muito. Então, pessoal... Mais baixo para mim, né? Tá mais baixo. Não, a gente está aqui trabalhando com cargas mais leves do que ela trabalha normalmente. Obviamente porque eu estou falando, aqui estamos demonstrando. Algumas demonstrações exigem que ela fique fazendo o exercício por mais tempo. Né? Então, obviamente, a gente vai pegar bem menos peso que a gente pegaria nos treinos. Né? Quem nos acompanha nas redes sociais sabe que normalmente ela treina mais pesado que isso. Mas os conceitos que a gente está debatendo se aplicam aí ao treino com mais pesos, tá? Bem, foi isso. Aqui no levantamento terra a gente não trabalha. A gente trabalha em estratégias, né? Eu gosto de trabalhar, por exemplo, no levantamento terra para desempenho. É muito interessante trabalhar os métodos piramidais, né? Existem estratégias de associação do levantamento terra com a resistência dinâmica variável. Então, o uso de corrente, o uso de elásticos, né? O uso das pausas. Então, existem algumas estratégias que a gente utiliza quando o objetivo é força, até mesmo em alguns outros atletas do fisiculturismo, existem algumas estratégias que a gente utiliza, né? Mas é aquilo que eu disse no início. O ideal aí nesses exercícios básicos, multiarticulares, é priorizar a técnica, a progressão de carga, né? É trabalhar ali em cima desse tipo de progressão, porque eles trabalham diversos músculos de forma simultânea, eles exigem maior coordenação motora, eles mobilizam muito maior carga absoluta, então a possibilidade de falha técnica é muito grande, né? E a falha técnica nos multiarticulares, elas sempre ocorrem antes da falha concêntrica. Então existem algumas estratégias que eu realmente evito fazer nesses exercícios básicos multiarticulares que eu estou demonstrando para vocês, ok? É isso.